7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu Bom dia, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um café com Cristo, mais um tempo na presença de Deus para ouvir aquilo que Ele tem para falar para nós nessa manhã, porque o Senhor tem grandes coisas todos os dias para nós e que nós possamos estar aqui com o nosso coração aberto, com a nossa mente aberta, que seja um dia de vitória, um dia de todas as coisas que o Senhor tem para nós. Amém? Hoje é o dia 15 e o Senhor está cuidando de nós nesse dia também, né? Tempo de aliança, né? Aqui em cima, né? Tempo de aliança, nós estamos em tempo de aliança, estamos em tempo de aliança com o Senhor, estamos em tempo de aliança com nossos irmãos, estamos em tempo de aliança com os da nossa família. Então, que o Senhor esteja conosco mais essa manhã. Nós cremos que o Senhor está conosco, dia que o Senhor, né, tem feito a cada dia grandes coisas e hoje não vai ser diferente. Nós possamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã em Salmos 95. Salmo 95, vamos iniciar, né? Lendo um salmo. O Salmo 95 nos diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, é o grande Deus acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e nas alturas dos montes lhe pertencem.
dele o mar, pois ele fez a obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, porque ele nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha de sua mão. Até aqui, e o Senhor nos pede, através desse salmo nessa manhã, no versículo 6 diz assim: vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Que nós já possamos essa noite vir adorar e nos prostrar diante desse Deus e falar com Ele que só Ele é o Deus da nossa vida, só Ele é o Deus da nossa salvação. Que nós possamos ter um coração humilde diante da presença do Senhor, um coração de adorador, uma vida de adorador. É isso que o Senhor quer de nós, não só nesses dias, mas em todos os dias de nossas vidas. Mas o Senhor vem nos lembrar para que nós venhamos a adorar, porque Ele é o nosso Deus e nós somos a ovelha de suas mãos. Amém? O Senhor vem dizer hoje, nessa manhã, para você, que nós somos a ovelha das mãos do Senhor. Que o Senhor possa nos estar falando conosco durante esse Café com Cristo, que Ele possa separar aquilo que Ele tem para nós, porque queremos ouvir a sua voz e adorarmos Ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada, Deus, porque o Senhor já se faz presente neste lugar. Obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus onipresente, Senhor. O Senhor é um Deus onisciente, Senhor. Ah, Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor habita em meio aos louvores. Nós adoramos o seu santo nome. O Senhor habita no meio da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Jesus Cristo, por estar aqui, Senhor. Te agradecemos porque a tua presença está aqui. Te agradecemos por ti, Senhor. Agradecemos, Jesus, pelo Douglas, na equipe técnica. Te agradecemos por todos, Senhor, que estão neste lugar, Jesus Cristo, porque sabemos que este lugar é seu. A casa é tua, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, vinde e adoremos ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com o nosso louvor? Aleluia. Que o fogo do Espírito Santo queime no seu coração. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo até ver tua glória me toma por inteiro. Me sinto tão seguro quando estás por perto. Fica mais um minuto.
aqui no meu secreto. E esse é o meu preferido lugar, e não há outro onde eu queira estar. E esse é o meu preferido lugar. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo, de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar. Uou, declara assim, ó, vai! E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. E daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti. E daqui a 1 milhão de anos ainda estarei. Só os apaixonados por Jesus. E daqui estarei apaixonado por ti. E daqui 1 milhão de anos ainda estarei. Amém, glória a Deus. Estamos de volta mais uma vez. Se você está chegando agora no Café com Cristo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você sabe, né, que nós estamos aqui para adorar ao Senhor, nós já adoramos ao Senhor, nós já oramos, né? E nós fizemos aquilo que nós sempre temos feito, estar na presença dEle e adorar Ele. Nós todos, eu que estou aqui, você que está aí do outro lado, com certeza você tem adorado e louvado o nome do Senhor. Por isso estamos aqui nessa manhã para agradecer ao Senhor. Esse momento é um momento que nós somos gratos, né? Porque diante de tantas coisas que têm acontecido, diante de tudo que temos vivido, o Senhor tem sido bom e a sua misericórdia tem durado para sempre. Então, que nós possamos ter isso em nossos corações nessa manhã, né? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Café com Cristo, tempo de aliança. É tempo de aliança com o nosso Deus. E sem demais demoras, né? Sem demais palavras, vamos a mais delongas, vamos à palavra do Senhor nessa manhã, que se encontra em Isaías 40. A palavra do Senhor se encontra em Isaías 40, que nós vamos ler hoje juntos, 28. Isaías 40, 28. Isaías 40, 28 nos diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga?
não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, fala conosco dentro dessa palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir de Ti nesse momento, Pai. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Quando nós lemos esse texto, né, é um trecho dos Salmos, são trechos de Isaías, né, que vem de 28 ao 31. E aqui, nesse trecho, Isaías fala exatamente sobre renovo, sobre força, sobre conquista e sobre esperança. No versículo 31, nós lemos assim, exatamente assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso aqui, Isaías está falando sobre a esperança, justamente a esperança daqueles que esperam no Senhor. Aqui Isaías está falando exatamente uma palavra que traz esperança a seu povo. Ele traz a esperança àqueles que talvez não tenham mais esperança. E interessante que quando Isaías fala sobre esse texto, ele traz uma alusão sobre a águia, né? Ele traz uma comparação sobre a águia e as suas características. E nós podemos falar nessa manhã um pouquinho sobre a águia, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ela para a gente entender quem é a águia, quem é essa ave, né? Quem nunca viu uma águia pessoalmente, talvez tenha visto nas redes sociais, em algum lugar, ou em alguma foto, e nós percebemos, pelo menos eu, quando eu vi uma águia, eu percebi que ela era uma ave muito sisuda. Ela é uma ave sisuda, né? Ela tem aquela sobrancelha junta, assim, né? Ela te olha assim com aquele olhar de valentia, né? Ela dá para perceber que ela é uma ave valente. E quando nós descobrimos algumas coisas sobre a águia, nós descobrimos que a águia, ela vive 70 anos. Ela chega a viver 70 anos. Porém, quando chega mais ou menos aos 40 anos, quer dizer, um pouco além da metade da vida dela, ela tem que se renovar. Ela tem como costume se renovar. A águia, muitas vezes, quando nós pensamos, pelo menos eu, quando eu vi, eu não sabia disso, que ela era uma ave com aquela beleza eterna. Eu nem sabia que ela vivia 70 anos, mas eu imaginava que o tempo que ela vivia, ela tinha aquela beleza dela e morria com aquela beleza dela. Mas não é isso que é a realidade. Os estudiosos, quando você vai lá estudar sobre a águia minuciosamente, a águia, né, quando nós olhamos uma águia, a gente vê que ela tem as garras compridas, né, o bico pontiagudo, curvado, né, e isso tudo, quando ela já começa a ter essas características, é sinal de que a idade dela já está avançada. Ela já não é mais uma ave nova, ela já está com uma idade avançada. Então, o bico dela começa a se curvar, né? As garras delas ficam muito compridas e as penas delas ficam envelhecidas. E pelas penas delas ficarem envelhecidas, as penas delas começam a ficar pesadas. E isso dificulta o voar dela, né? O tempo de voar. Mas nesse momento em que ela chega a esse ponto, ela só tem duas escolhas. Ou ela morre, porque tudo nela já está envelhecido, as penas, o bico, as garras, né? Ou ela morre,
ou então ela se renova. E é certo que com certeza a natureza é sábia, a natureza é linda, ela sabe que chega o momento dela se renovar. Ela não vai se entregar à morte, né? Ela vai se renovar. Só que para ela se renovar, ela passa por um processo. E é justamente esse processo que a águia passa que é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, é um processo muito dolorido. A renovação dela dura mais ou menos em torno de 5 meses. A águia, geralmente, ela procura se renovar já com a idade bem avançada. Porque os animais não são como nós, né? Os animais, quando chegam a uma certa idade, eles já têm muito mais idade do que o ser humano. Então, se aqui, com 40 anos, ela tem que se renovar, então ela já está bem avançada de idade. E apesar da dor, ela sabe que ela tem que passar por esse processo. Então, olha só como é que é o processo de renovação da águia. Ela pega o bico dela, ela bate o bico dela na rocha, apesar da dor, ela bate até que aquele bico seja todo eliminado. Depois, ela pega, retira as velhas penas dela toda, para que ela venha novamente voar. Então, esse é um processo no qual a águia passa para que ela seja renovada. E isso não é um processo agradável. Esse processo que a águia passa é um processo de dor, mas ela sabe que ela precisa passar por esse processo para se renovar. Aí eu fiquei imaginando, né? Ela batendo com o bico na pedra até que ele se quebre totalmente para dar lugar a outro. As penas novas vindo e ela arrancando as penas dela toda para que as penas novas delas venham ter mais força para cobrir ela totalmente e que não venham ficar pesadas, para que não dificulte o voo dela. E é um processo totalmente dolorido, principalmente porque a idade dela já está avançada. Mas apesar da dor, ela pensa sempre que ela tem que se renovar. Ela sabe que ela tem que se renovar. Mas aí, pastora, por que você está falando da águia? Por que você está falando, leu Isaías, né? Porque aqui fala, né? Que o Senhor renova as forças e sobem com águas como de águia. Justamente por isso. Porque Isaías nos compara à águia. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós temos que nos renovar como águia. O Senhor sabe que nós, como cristãos, nós temos que passar por um renovo de tempo em tempo. E para passar por um renovo, com certeza, esse renovo nos traz dores. Isso é um processo no qual a águia passa e que nós cristãos também temos que passar na nossa vida diária. Que nós temos que passar a todo instante, que nós temos que passar de tempo em tempo. Mas como que é, pastora, o renovar do cristão? Como que é a vida do cristão quando a gente pega e se renova? Para um cristão se renovar, para que uma pessoa que conhece a Jesus, que tenha Jesus na sua vida, que para ela se deixar como a águia, passar pelo processo de dor, pelo processo de transformação, ele tem que permitir que o Senhor o cure. Ele tem que permitir que o Senhor cuide dele apesar das dores. Ele tem que permitir que a presença do Espírito Santo transforme a vida dele, mesmo que ele tenha que passar pelo processo de dor. Nós todos somos assim. Nós muitas vezes ouvimos uma palavra que nós teríamos tudo, que nós seríamos vitoriosos, que uma década nós ouvimos
essa teologia da prosperidade, nos ensinando isso, mas na realidade a palavra de Deus não diz isso, né? Aqui fala claramente, renovam as suas forças. Nós precisamos ser renovados pela força de Deus. Nós precisamos passar pelo processo para ser renovados pela força de Deus. Pensamos que não. Nós vamos passar pelo processo para que nós venhamos a estar com todos os a nossa vida, com tudo que nós precisamos em Cristo, totalmente restaurado. Deus não nos quer restaurar pela metade ou um pouco. Não. Você vê aqui que ela não passa, a águia ela não passa por um processo um tempo, aí depois passa um tempo, ela passa por outro processo. Ela não. Ela sabe que apesar da dor, ela vai passar por todos os processos. Nós também temos que ser como a águia. Nós precisamos ter a coragem da águia para sermos renovados, restaurados pelo poder de Deus. E o Senhor pode nos renovar. O Senhor, Ele faz com que nós venhamos a nos fortalecer para subirmos como águia. Né? Aqui fala sobre a mudança do bico, né? Por quê? Porque se a águia não quebrar o bico e não ter uma renovação, ela não tem como comer comida sólida. Se você vê uma águia se alimentando, você vai ver que ela rasga, né? A carne da presa dela, ela vai rasgando. E se ela não tiver o bico renovado, para que ela faça isso, ela acaba morrendo de fome. E o Senhor muitas vezes quer nos dar alimento mais sólido. O Senhor quer muitas vezes nos dar coisas muito maiores do que nós já temos. Mas Ele não pode nos dar se nós estivermos como a águia que não quer se renovar, com aquele bico ainda, né? Que não aceita, não suporta comida sólida. E o Senhor quer nos alimentar com aquilo que é sólido para que nós venhamos a nos fortalecer, assim como a águia. Mas nos fortalecer para quê? Para que nós venhamos a ter força para ir além daquilo que o Senhor tem para nós. Para ir muito além. Também fala das garras, né? Aqui fala que ela arranca as garras dela, ela tira as garras dela para que nasça outras garras mais fortes. E se ela não arrancar essas garras, ela não tem como dominar aonde ela pousa. Ela não tem como ter domínio com as mãos, com as patinhas, né? Com as mãos não, com as patas dela, né? Justamente ela arranca aquilo tudo para que nasça outras garras. E o Senhor também quer nos trazer, através da alusão da águia. Ele quer renovar também as nossas garras. Para quê? Para que nós venhamos a dominar o inimigo das nossas almas, a nossa carne, a nossa vontade. Nós possamos entender que precisamos dominar aquilo que é a nossa vontade, viver segundo a vontade de Cristo, segundo a vontade daquele que nos criou. Porque se nós formos parar para pensar, a águia, ela já vive desafios desde o momento em que ela nasce, desde o momento em que ela é pequena. Porque nós já sabemos dessa história. Nós sabemos que a águia, ela é um dos únicos animais que faz o seu ninho, né, com gravetos grossos e por cima coloca os fininhos, né, os que aconchegam os seus filhotes, né? Esse é o propósito, botar aqueles mais fininhos, aquela parte mais aconchegante, para que quando os seus filhotes nasçam, ela coloca eles ali e eles ficam, né, confortáveis. Porém, que esse conforto, ele dura até um certo momento. Chega um momento em que os seus filhotes já não suportam mais ficar ali, começam a se mexer, e isso é proposital. Para quê? Para que eles não se sintam mais
totalmente confortáveis e queiram se lançar do ninho. Então, se a gente for ver, a águia, ela já é desafiada desde que é bebê, desde que nasce. Quando ela começa a crescer, ela já tem o primeiro desafio, que é se lançar. E quando ela se lança, quando a mãe deixa que seus filhos se lancem, aí eles vão aprendendo a voar. E ali, nunca mais, eles sabem que aquele ninho já não serve mais para eles. Porque se eles voltarem para o ninho, eles vão sentir aqueles gravetos incomodando ele. Então, nós temos a águia como uma referência de quê? Uma referência de uma ave que sempre está se renovando. Uma referência de uma ave que sempre está se transformando, que sempre está lutando pelo seu desafio. A águia é uma ave lutadora, desde que ela nasce. Então, é exatamente isso que o Espírito Santo quer de nós. Que nós venhamos a lutar por aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Não lutar por aquilo que nós achamos que é para a nossa vida. Não. Lutar por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ela se fere, ela arranca o bico, ela arranca as garras, ela arranca as penas. Tudo se renova, mas ela não fica olhando para trás. Ela não fica olhando para aquelas dores. Ela não fica mais olhando por todo o processo que ela passou. Não. Ela faz o que diz aqui, ó. Sobe com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Ela lança o voo, e o voo dela é um voo mais alto, porque ela sabe que ela tem que estar além da tempestade. Ela sabe que ela tem que estar acima das nuvens. E se ela não se renovar, ela sabe que ela morre. Então é assim também a nossa vida espiritual. Se nós não nos renovarmos, se nós não deixarmos o passado para trás, se nós não deixarmos aquilo que nos incomoda, aquilo que nos aprisiona, aquilo que não nos deixa ser mais maduros, aquilo que não nos deixa comer comida sólida, aquilo que pode pesar como as penas antigas dela e não permitir que ela seja livre e voe com penas novas. Nós, como os cristãos, temos que ser assim. Nós temos que entender que o Senhor nos traz o renovo, mesmo que nós venhamos a ter que passar pelo processo. O processo faz parte. O processo faz parte de ser cristão. O processo faz parte de ser filho de Deus. O processo faz parte de nós que cremos num Deus de vitória, num Deus que nos faz como jovens, apesar de muitas vezes, muitos de nós termos uma idade mais avançada. Porque aqui fala, né? Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor. Agora aqui fala até que, né, os jovens nem se comparam àqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam, aqueles que têm esperança, e aqueles que têm esperança vão conquistar aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Então, que o Espírito Santo possa fazer com que você entenda exatamente o que o Senhor quer falar para nós. Que você e eu e nós todos sejamos como águia, mesmo que temos que passar pelo processo. Mas sabemos que nós vamos ser renovados e que a nossa conquista está já totalmente escrita pelas mãos de Deus. Amém? Que o Espírito Santo possa continuar a falar a seu coração nesse tempo, que você possa se sentir, não como os jovens que se cansam e se fadigam, mas sim como uma águia, que mesmo apesar da idade avançada, ela se deixa passar pelo processo,
se sustenta, se renova e vive o novo de Deus. Que o Senhor possa ter um novo de Deus para nós durante esse tempo que ainda temos na presença dele. Porque assim o Espírito disse à igreja. Amém? Vamos adorar o Senhor? Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Hey! Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia, somente a Ele. Aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Aqueles que podem levantar as suas mãos e declarar: aleluia, Santo, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, aleluia, poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia, 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 poderoso Senhor nosso Deus. Se você pode aí levantar as suas mãos o mais alto que puder, diga aleluia. Santo, Ele é digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. A igreja, a bateria, tu és santo. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso.
glória a Deus. Agora é um momento especial, o momento dos nossos aniversariantes de hoje, dia 15 de março, né? O dia que o Senhor separou para que cada um deles estivesse trazendo a vida. E agora é o momento de celebrar essa vida que o Senhor deu a cada um que nasce nesse dia. Aqui está dizendo sobre Alice Almada, Vander Alves da Silva, Rayane Chagas, Sandra Cecília, Sara Reis, Isabelle Torman Oliveira. Torman Oliveira. Esses e outros também que talvez não estejam escritos aqui, né, nesse momento, mas que nós sabemos que celebra mais um ano de vida nesse dia e que nós possamos, né, agora estar orando por cada um deles nesse momento, né? E que seja um tempo de alegria, um dia de paz, um dia totalmente feliz na presença de Deus. Não só o dia, mas todos esses anos que ainda virão, que o Senhor dará a cada um que completa mais um ano nesse dia. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, pelos aniversariantes desse dia, Senhor, não só esses que estão escritos aqui, Senhor, mas sabemos, Deus, que muitos outros que talvez não os ouçam, ou talvez parente de alguém que está nos ouvindo, Senhor, nessa manhã e nos vendo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, dar muitos anos de vida, Senhor, mas muitos anos de vida com saúde, com paz e principalmente com a sua presença, Senhor. Senhor, sonda os sonhos de cada um, Senhor, que eles possam, Deus, também, Jesus Cristo, nessa manhã, ser renovados como águia, Deus, e também, Jesus Cristo, conquistar grandes voos naquilo que tu tens para cada um. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora, né, nós vamos para o tempo de oração, né? O tempo do pedido de oração, por cada pedido que está sendo feito hoje, através do chat, ou então até mesmo não através do chat, mas nesse exato momento em que você esteja vendo esse Café com Cristo em outro horário, seja à tarde, seja à noite, seja em qualquer horário, que você tenha um pedido de oração, que você possa colocar ele agora na presença de Deus. Nós vamos orar por cada pedido, pedindo ao Senhor que Ele esteja ouvindo as nossas orações e orações de todos que estão aí desse lado, amém? Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, te pedindo, Senhor, por cada Jesus Cristo pedido de oração que está sendo feito neste momento, por tudo que seus filhos estão colocando no altar nesse momento, Senhor. Eu coloco a vida dos seus filhos, Pai, no altar, Jesus Cristo, e todos os pedidos que eles têm nessa manhã. Seja um pedido de cura, Senhor. Seja um pedido, Senhor, para que haja mais saúde, Pai. Senhor, seja um pedido de uma porta de emprego aberta, abre em nome de Jesus, Senhor, em teu santo nome faz isso, Senhor, porque o Senhor é Deus de milagre, nós cremos nisso, Senhor, em nome de Jesus. Se for libertação, Senhor, que o Senhor possa libertar, Jesus Cristo, aquela pessoa que necessita de libertação, Senhor. Nós cremos, Deus, que o Senhor é o Deus que liberta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Seja lá qual for o pedido, Senhor, que seus filhos estão fazendo nessa manhã, contempla, Senhor, ouve, Deus, e em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, realizar, Pai, porque nós não pedimos a um Deus de pau, a um Deus de pedra, nós pedimos a um Deus verdadeiro que pode transformar circunstâncias. Nós cremos, Deus. Nós oramos, clamamos porque cremos. Cremos que o Senhor é um Deus, Senhor, grandioso, um Deus que tudo pode. Em nome de Jesus, nós colocamos, Jesus Cristo, os nossos pedidos e crendo que o Senhor já está fazendo todas as coisas segundo o teu querer e o teu realizar. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E que nós possamos ter em nosso coração aquilo que o Espírito Santo quis dizer para nós. Que nós possamos ser renovados como a águia e que nós possamos alcançar grandes voos com o mover do Espírito Santo. Faça isso.
Faça isso essa manhã. Coloque no teu coração que você não é galinha, mas que você é águia. Existe até um livro, né, que fala sobre isso. Mas não é sobre esse livro que eu estou falando. Eu estou falando exatamente sobre a nossa vida. Que nós possamos ter a coragem, a força, a perseverança e a esperança da águia. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa te dar um dia na presença dEle. E esse é o dia que o Senhor nos deu. Alegremos e regozijemo-nos nele. Seja um bom dia. Que o Senhor esteja com você, não só durante esse dia, mas todo esse final de semana. Que a graça do Senhor esteja derramada sobre a sua vida e o grande amor de Deus te acompanhe a todo instante. Em nome de Jesus. Amém. Vai viver o melhor dia da sua vida. 7h da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus.